ouvintes da Vibe Mundial, eu, Márcia Pugliese, estou aqui nessa rádio que toca a sua vida e, como sempre, eu quero pedir a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e, com todo respeito e carinho, falar juntinho de você. Hoje, o tema é bem pertinente ao momento, não é? Em tempos de Olimpíadas, o que os números ajudam, o que os números falam no esporte? E eu tenho algumas dicas importantes, né? Já tive situações muito interessantes e sempre eu vou falar da numerologia como uma ciência, é um estudo, não é adivinhação. E se os números e as letras estão presentes em tudo na nossa vida, consequentemente, também vibra e ajuda o esporte. E nós estamos aí em plena, né, época de Olimpíadas no Japão, enfim, vários competidores, atletas, né, no esporte, que é algo tão sagrado, é algo tão maravilhoso, pessoas que se empenham tanto. Eu sempre falo que o esporte é aquilo que une todos os povos, né? Apesar da competição, mas com harmonia, com disciplina, o amor, né? Por fazer parte da sua camisa, sua pátria. E eu tenho muita coisa para falar, né? Porque dentro do esporte nós temos os competidores, os atletas, os treinadores, nós temos uma equipe. E eu já fiz vários estudos que eu quero compartilhar com vocês, né? Você que está me ouvindo agora, você que pegou o programa aí pela primeira vez, fica ligadinho porque é bem interessante o que eu vou dizer. Você que já me ouve há algum tempo, né? Talvez você já tenha ouvido falar do que eu vou dissertar daqui a pouquinho, mas sempre é bom você recordar e aprender. Então, por que eu gosto sempre de trazer esses temas, né? Linkar com o momento atual, para que todos possam entender que os números, as letras fazem parte da nossa vida sentimental, da nossa vida profissional, da nossa vida em relação à nossa saúde, aos nossos relacionamentos interpessoais de forma ampla e restrita, e nos esportes também. Eu me lembro que eu estava começando a minha carreira, né? Eu comecei aqui em 99 na Rádio Mundial, mas quando foi 2003, mais ou menos, uma grande mestra que passou pela minha vida, que me deixou muito o legado, né, dessa parte mais transacional, essa parte mais quântica, Quina de Oliveira, querida, amada, me apresentou o técnico da seleção brasileira, José Roberto Guimarães. E naquele momento tinha acabado de acontecer as Olimpíadas, né? Ele tinha deixado o time masculino e ele chegou para a consulta da numerologia com a dúvida se ele mudava ou não do time masculino para ser técnico do time feminino. E quando eu fiz o estudo numerológico do José Roberto Guimarães, conversando com ele, eu falei, olha, o teu ciclo dentro da numerologia, com figuras masculinas, dentro da sua profissão e do esporte, você cumpriu, né? Está cumprido. Então, agora, abre-se uma nova possibilidade para você ser técnico feminino, das meninas do vôlei. E ele falou, caramba, Márcia, não acredito. Meu, tudo que eu fico, às vezes, pensando, né? Às vezes eu fico pensando, eu tenho 2 filhas, eu tenho minha esposa, a gente vê que vocês são, né, mais complicadas de lidar, TPM, uma série de coisas. Mas você jura que no meu mapa é a seleção feminina de vôlei? Eu falei, sim, no seu mapa está mostrando que abre um grande ciclo para você ser técnico das meninas do vôlei. E foi aonde ele decidiu, óbvio, né? Ele virou o técnico da seleção feminina, ganhou vários campeonatos como técnico da seleção. O campeonato de Barcelona, ele foi campeão, né? Que foi nas Olimpíadas de Barcelona. As Olimpíadas de Pequim, que foi um auge, um ganho. E as Olimpíadas de Londres, né? Então, ele tem 3 títulos. Me parece que ele é o único técnico que tem 3 títulos numa Olimpíada. Isso é muito importante. Mas ele ouviu,
né? Ele ouviu o que a numerologia tinha a dizer, ponderou, tomou a decisão e foi a decisão assertiva. Porque quando a gente olhava o escopo do mapa, a parte do relacionamento profissional com figuras masculinas tinha encerrado. Ele poderia até continuar, mas ia ser vamos dizer, um trabalho dobrado, sendo que com a energia feminina estava tudo aberto e tudo próspero. E depois, por muitas vezes, quando ele tinha que escalar, né, a seleção, ele mandava o nome das jogadoras, a data de nascimento. Eu nunca escolhi essa fica, essa não fica, não, porque eu sei fazer numerologia, eu não sou técnica, né? Mas o que eu fazia para ele, né? Eu fazia um resumo do momento de cada jogadora, se aquela jogadora estava passando por alguma dificuldade, se ela tinha tendência a ter uma lesão, uma contusão. Nós fazíamos o mapa diário, né? Então, a melhor jogadora para ficar em quadra, a melhor jogadora para ficar na reserva. Enfim, isso foi feito por muito tempo e deu muito resultado. Tanto é que ele continua até hoje e brilhantemente trazendo títulos e mais títulos por onde ele passa. Isso é uma das histórias que eu tenho e faz parte, né, da minha carreira, da minha vida, e com muita honra eu falo isso, porque teve esse momento importante. Outro momento, na Copa de 2006. Eu me lembro que uma emissora de TV pediu que eu fizesse o estudo dos jogadores da seleção brasileira e eu fiz, né? Então, eu fiz exatamente o resumo de cada um, as potencialidades de cada um, o que poderia acontecer de positivo e negativo. E realmente tinha um jogador ali, acho que é Edmilson, se eu não me lembro, dá um Google aí que vocês vão achar, viu, pessoal? Mas eu acho que é Edmilson o nome dele, que ele foi nos treinos antes de começar a Copa. O pessoal que é amante de futebol vai lembrar disso. Ele se contundiu nos treinos e veio embora. Ele teve que ser substituído às pressas, porque realmente no mapa dele tinha uma tendência à contusão, a se machucar, e ele acabou se machucando, se contundindo nos treinos, pré-treinos, antes de entrar para a Copa em si. Ele estava fora, ele precisou voltar a fazer cirurgia, enfim, e uma outra pessoa foi chamada às pressas para que cobrisse o lugar desse jogador. Copa de 2010, também pediram que eu fizesse todo o resumo de jogador por jogador, não é? E também tendências. Ali tinha duas coisas muito claras. Uma tendência muito grande do Robinho. Vocês lembram do Robinho, que era um hiper jogador da época, né? O Júlio César era o nosso goleiro. E eu tinha dito que esses dois jogadores, numerologicamente, também tinham uma tendência muito grande a contusões, a lesões. O Robinho realmente se machucou. Eu não me lembro se ele conseguiu, né, continuar os jogos finais, mas eu me lembro que ele teve uma lesão. Ficou bem preocupante para o time naquele momento, né, porque ele fazia parte de um esquema muito importante de ataque. E o Júlio César, se vocês voltarem também e pegarem a imagem, tem uma defesa que ele faz, que ele levanta a camisa e ele tem uma placa, né? Que nem um colante, um adesivo colante, porque ele estava com a costela machucada. Ele tinha, me parece que fraturado uma das costelas, num treino também ou num jogo, e ele jogou machucado, e isso foi mostrado pela televisão. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o estudo numerológico, ele é uma tendência. Ele vai mostrar os pontos muito positivos que nós temos, mas ele também vai mostrar as dificuldades, as coisas problemáticas, se a gente tem tendências a algum acidente ou não. E dentro do esporte, eu sempre faço muitos estudos que dão certo. Quer ver uma coisa importante? Toda vez que a seleção brasileira joga com aquele uniforme segundo, né, que é camisa azul e calção branco, ela tem mais dificuldades de jogo, tá? Porque a seleção brasileira combina, o mapa numerológico da seleção combina com o amarelo camisa, o calção azul tudo bem, mas a camisa azul, o time tem muitas dificuldades.
E isso é dito quando me é perguntado, e raramente eles usam esse uniforme. Pode ver, só quando não tem mais jeito é que eles acabam adotando isso por normas da competição. E isso também se estende para outros esportes, né? Então, tem esportes que combinam com algumas camisas e outros não, com algumas cores e outros não. Quer ver uma coisa que eu fico muito, assim, ligada? Antigamente, quando eu era menina, o futebol era de 1 a 22, né? Não tinham números muito altos. Mas quando nós começamos a fazer o estudo numerológico dos jogadores individualmente, nós começamos a colocar o número das camisas no acordo de cada um. Se vocês lembrarem, quando o Ronaldinho foi para a Europa, num grande time, a camisa dele era 77. Todo mundo falava assim, Ronaldinho Gaúcho, tá? Por que 77? Porque o número que combinava com ele, que é o 5, já estava ocupado por um outro jogador, e para ele ter essa vibração, ele escolheu a camisa 77. Deu super certo, um super jogador, fez história. Ok, isso a gente faz muito. Eu faço muito estudo para jovens, adolescentes, que estão fechando contratos com os Emirados Árabes, né? Você sabe que muitos jovens saem daqui com a promessa dos Emirados, dos grandes sheiks. Eles investem muito no esporte, no futebol, e faz a vida desses meninos lá. Esses meninos ganham bem, conseguem ajudar a família. É lógico que a mídia muitas vezes nem fala, né? Porque a mídia tem esse comprometimento de elevar um, esconder outro, mas enfim, não vamos entrar nesse aspecto, mas o estudo é muito importante. Quantas vezes eu fiz o estudo para aquela família dizendo, vai, investe que vai dar super certo, e hoje são grandes jogadores, não tem renome internacional, mas lá onde eles estão, eles são muito renomados, conceituados e deram muito certo. Outra coisa que me chama muita atenção, os apelidos. Eu já falei aqui muitas vezes sobre apelidos. Grandes jogadores que tiveram a carreira atrapalhada devido a apelidos que foram colocados. Se a gente lembrar bem, o Ronaldinho, né? O Ronaldo Fenômeno, ele era Ronaldinho. Todo mundo sabia que era o Ronaldo, Ronaldinho, ok. O outro diferenciava com o Ronaldinho Gaúcho, perfeito. Quando um comentarista de uma TV colocou o apelido nele, Ronaldo o Fenômeno, você pode prestar atenção como a carreira desse moço degringolou. Ele começou a sofrer acidentes, operou não sei quantas vezes o joelho, engordou muito, né? Então estava fora de forma. Foi difícil ele retomar a carreira futebolística em virtude de acontecimentos. Ah, mas foi só o fenômeno. É que existe combinações que não são favoráveis para algumas pessoas. E no caso de Ronaldo Fenômeno, foi algo que não veio para agregar, para somar. Ao contrário, trouxe um peso, trouxe uma dificuldade. Não vamos falar que ele foi um grande esportista, ok, tem os méritos, mas daquele instante, né, daquele instante em diante, as coisas ficaram difíceis para ele. A mesma coisa o Adriano, um grande jogador, uma grande promessa, né? Saiu lá, acho que da Vila Cruzeiro, do Rio de Janeiro, fez carreira internacional. Aí esse mesmo comentarista apelidou o Adriano o Imperador. Aí o bicho pegou, né? Porque enquanto ele era o Adriano, ok, a coisa ia, deslanchava, ele prosperava, a carreira dele ia de vento em polpa. Mas quando colocou Imperador, esta combinação pesou. E esta combinação trouxe problemas com justiça, problemas de excessos, de vícios, de bebida. Enfim, você pode ver que ele sempre estava estampado em páginas policiais, em escândalos, e não foi tão legal, né? Também não vamos tirar o mérito. Todos eles fizeram história e foram grandes esportistas do nosso futebol. Outra pessoa que me preocupa um pouco, que ainda está na ativa, é o Neymar. Neymar com Y, ok, isso daqui equilibra o nome dele,
Mas também, quando ele começou lá, menino, no Santos, ele era só Neymar. Só Neymar. E o menino ia, corria, o menino, o menino Neymar, ele dava certo, as coisas fluíam, ele desenvolveu, ele foi contratado por grandes times internacionais. Aí, eu não sei quem teve a brilhante ideia de colocar Neymar Júnior. Pronto. Pode prestar atenção na carreira desse moço. Escândalos, contusões, dificuldades, problema com fisco, porque esse Júnior trouxe toda a história do pai dele, de vida, da ancestralidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso, né? Outro que me chamou muito a atenção, Ayrton Senna. O Ayrton Senna sempre foi o Ayrton Senna, né? Que era a alegria das nossas manhãs de domingo. Realmente foi um ícone, foi um ser diferenciado, né? Foi um ser que realmente veio para trazer luz e alegria para os brasileiros naquela época, naquele período dos anos 90. Porém, quando também o comentarista apelidou Ayrton Senna do Brasil, esse Brasil pesou em cima da energia. Não é o Brasil, tá? Que é o problema, é a combinação. Aí pesou, deu algumas dificuldades, aconteceu tudo o que aconteceu, ele trocou de escuderia, a escuderia era azul, né? Se vocês prestarem, eu acho que ele foi para a McLaren, enfim. Deu todo uma negativação dentro de uma carreira que era tão brilhante. O que eu quero dizer com tudo isso que eu estou relatando? Que quando a gente faz um estudo numerológico, a gente aponta pontos importantíssimos na vida de uma pessoa. A maioria das pessoas, quando passam em consulta comigo, elas ficam muito surpresas. Porque muitas vezes eu valido, eu oriento, eu mostro pontos da vida da pessoa que só ela sabe. Por isso que se torna tão forte um estudo numerológico, porque ele vai dando caminho, ele vai dando sinais. E isso tudo através do nome, da data de nascimento, uma empresa. Às vezes uma empresa está indo muito bem, aí faz uma revitalização da marca, do logo, sabe? Degringola tudo, fica tudo mais difícil. Isso tudo, ao longo dessa minha carreira, eu tenho percebido, eu tenho vivenciado. E uma coisa importante é a gente poder ajudar, porque realmente a numerologia, ela nos direciona, ela nos ampara, ela nos dá um lastro para que a gente possa evoluir e desenvolver. Então, você que está me ouvindo agora, não é por acaso, a gente está no último programa de julho, né? Olha só, semana que vem eu volto em agosto, né? O que você fez da sua vida até então? Você ficou reclamando? Né? Você ficou nesse pouco, nesse reclamor, nesse automático da vida? Então, deixa eu te avisar. Se você quer outro resultado, você tem que ter outra atitude. Ficar nessa mesmice vai deixar você exatamente estagnado do jeito que você está. E como não é por acaso que você me ouve, chegou o momento da atitude. Não é? Então, vem fazer o seu estudo, vem conhecer melhor as suas potencialidades, vem saber se é o momento ideal para algumas coisas. O estudo é completo, nós vamos equilibrar sua assinatura, o número da sua residência, o número do seu comércio. Eu vou te dar um calendário com as melhores datas para você tomar decisões. Eu vou ensinar você a fazer preços, compor senhas, nós vamos ver os seus ciclos, eu vou falar de alimentos, de cores, de tudo o que for necessário para você se amparar, para você ter as ferramentas corretas, colocar em prática e dar certo na vida. Então, é só você mandar uma mensagem de voz ou de texto para o meu WhatsApp, que é o 11 97559 1469, 11 97559 1469. Eu respondo para todo mundo. Eu sei que a minha agenda está bem comprometida, no bom sentido, mas eu sempre dou um jeito de encaixar, de atender. Sem atendimento você não vai ficar, tá bom? Só manda uma mensagem e nós conversamos sobre tudo. Me adiciona, me
siga no Instagram, que é o marciapugliese.oficial. Diariamente eu posto ali meus programas, pensamentos, textos, coisas importantes para compartilhar nesse momento tão denso, tão especial, né, que a humanidade está vivendo. Então me siga no Instagram, @marciapugliese.oficial. Eu tenho o meu canal no YouTube também. Esse canal, você vai lá, me ajuda a fortalecer, compartilha com mais pessoas, porque todos os meus programas, lives, tudo que eu participo em vídeos, está postado ali. E você vai poder ter mini aulas, você vai poder ter acesso a um conteúdo muito interessante. É só você se inscrever, aperta o sininho lá para você receber as notificações, curte, compartilha, que o meu canal é Márcia Pugliese Oficial. Eu vou ficar muito feliz em ver você ali. Tá? E vamos fortalecer coisas do bem. Nós estamos precisando de coisas boas, belas, né? Coisas que nos elevem, coisas que nos ajudem a prosperar, a atingir a abundância, que nós temos o dever e o direito de conquistar. Eu sei que é muito importante tudo isso que eu venho falar. São coisas que vão para o meu livro, né? Eu tenho mais e mais histórias. Pessoas que vêm nos carros de corrida, a gente coloca, né, as pessoas que correm de kart, Fórmula Indy, Fórmula Ford, Fórmula 3, a gente coloca um númerozinho ativador. Tudo é frequência, todo número gera uma frequência. Todos nós, você que está me ouvindo agora, você tem de 2 a 3 números que ativa uma frequência positiva na sua vida, para negócios, para você prosperar, para você dar certo. E existe um outro número que é uma combinação, é uma sequência numérica, como se fosse o nosso código de barras, o nosso DNA energético, que também, a gente usando esse númerozinho que eu ensino na consulta, você vai conseguir ativar coisas muito importantes na sua vida. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Porque esse estudo não é por acaso. Esse estudo, esta ciência, ela está cada vez mais forte. Os árabes, os judeus, os japoneses, os orientais, eles têm um conhecimento profundo. Os preços que eles fazem é dentro da numerologia. O dia que começou as Olimpíadas, o japonês sabe direitinho, eles usam muito a numerologia. E você? Você está marcando passo? Você não está usando uma ferramenta tão importante? Vem fazer esse estudo comigo e eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar. Jean, terminou o programa? Tem 1 minuto? Então, mais uma vez, eu vou passar o telefone para você entrar em contato comigo. É o 11 97559 1469. 11 97559 1469. Eu espero você. Eu estou toda terça-feira às 13 horas. Conheça-te por Márcia Pugliese. E eu vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. Gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, a todos vocês ouvintes, amigos, que confiam, que acreditam no meu trabalho. Jean, que me ajudou na técnica. E eu desejo uma semana de luz, de bênçãos, de tudo melhor. Porque nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos e felizes em todos os níveis. Gratidão.